Neste jornal, à hora de almoço, recebemos o professor José Filipe Pinto, é politólogo. Sr. professor, muito boa tarde, obrigada pela presença neste jornal. Temos aqui vários temas da realidade internacional para analisar e começamos pela Conferência de Munique, que está praticamente a terminar. Resultados deste encontro. Muito boa tarde, Patrícia. Boas tardes também para os senhores telespectadores. É uma conferência, eu digo que este é o segundo ato de uma peça que se repete todos os anos. O primeiro ato é em Davos, o segundo ato é em Munique. Fórum Económico Mundial. Evidente. Em Davos é o aspecto económico e financeiro, em Munique é o aspecto da defesa e segurança. São os dois elementos que provam o quê? Que este mundo de múltiplas ordens procura pontos de equilíbrio. E a primeira questão que se coloca é: foi conseguido, ou está em vias de ser conseguido, um ponto de equilíbrio? Ainda é difícil a resposta, mas podemos pelo menos perceber que houve aquilo que eu chamo um grande alívio da parte europeia. E porquê? Porque Marco Rubio, que falou em nome da representação norte-americana, é alguém que não tem a dureza de J.D. Vance e não tem também a imprevisibilidade de Donald Trump. Quer dizer que perdeu-se no que diz respeito à qualidade da representação, porque um secretário das Relações Externas é menos importante do que um presidente e um vice-presidente, mas ganhou-se na outra qualidade, é a qualidade do discurso. Eu chamaria a atenção que há dois elementos importantes neste discurso. Primeiro, o tom. Segundo, a substância, o conteúdo. O tom é um tom muito mais conciliador, muito mais calmo, muito mais ponderado, ao assumir que os Estados Unidos são um filho da Europa e um filho não quer mal ao pai e que os problemas da Europa são os problemas dos Estados Unidos. Este elemento é um elemento que tranquilizou e não é por acaso que ele foi aplaudido e, mais do que isso, foi aplaudido de pé por uma parte dos presentes. Significa o quê? Estavam estes presentes com receio de que ele repetisse o discurso intimidatório de J.D. Vance o ano passado. Não foi isso e nós percebemos que há um estilo mais calmo, mais ponderado, no sentido de dizer que se cometeram erros, mas assumir que também os Estados Unidos cometeram erros. Cometemos erros em comum e, nesta perspectiva, também lutámos em comum, fizemos sacrifícios em comum. Esta história e o chamar à colação nomes importantes da cultura europeia caiu muito bem junto dos europeus, tranquilizou-os. Agora vamos à outra parte, à substância. Exato. E aí a tranquilidade já não é tão conseguida. E porquê? Porque ele voltou a dizer que aqui na Europa nós temos aquilo que se chama um culto climático. É outra vez, nós não podemos esquecer que esta semana Donald Trump acabou de receber um prémio de quem? Precisamente dos produtores de carvão, daqueles que exploram carvão nos Estados Unidos, da indústria fóssil. E este elemento, nós aqui estamos nas energias renováveis, nas energias verdes. Ora, e isto, junto da administração norte-americana, é aquilo que eles chamam um culto climático, até que Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Depois há outro elemento, voltou a falar, que podemos estar com problemas de coesão social, precisamente por causa do quê? Da imigração descontrolada que tivemos na Europa, que corre o risco de alterar a essência, a matriz europeia. Se repararmos um pouco, Patrícia, o ano passado, J.D. Vance disse as duas mesmas coisas. O problema é que as disse de uma forma mais acintuosa, de uma forma mais dura e no sentido de imputar toda a responsabilidade à Europa. Aqui há um elemento importante, mas o mais importante para mim prende-se com isto. O que é que tiramos destas palavras? A ideia de que a relação transatlântica nunca mais será a mesma, mas não vai acabar. O que significa que, verdadeiramente, os Estados Unidos perceberam a importância desta relação para a Europa, mas também para eles. E isto entronca num elemento fundamental, que é percebermos a complementariedade. O que Marco Rubio veio dizer é: a Europa tem de fazer o seu papel, nós continuaremos a fazer o nosso. Achamos que a Europa se deve aproximar da nossa política. E aí nós percebemos que vamos ter vozes discordantes na Europa porque não vão aceder a esta pretensão. Mas
temos margem, temos estrada para andar. E este dado é importante. É importante porque mostra o quê? A Europa tem de pertencer à ordem liberal ocidental. E repare, Marco Rubio deu a mão à palmatória quando disse: este não é um erro da Europa, é um erro do Ocidente. E o Ocidente também engloba, obviamente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, exatamente. Mas quando Marco Rubio diz que Estados Unidos e Europa estão ligados, estão unidos, isto quer dizer o quê? Significa que temos uma matriz comum. Nós temos de perceber que os Estados Unidos são um desviacionismo europeu. Foram antigas colónias inglesas na América do Norte. E nós temos de perceber claramente que este elemento, há uma história que nos une. Os Estados Unidos é um país muito recente, mas a sua matriz é uma matriz europeia. O que acontece é que a seguir à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram um protagonismo que verdadeiramente a Europa, nenhum país na Europa conseguiu. E o que acontece é que tem havido da parte dos Estados Unidos, de determinadas figuras que não é apenas da administração Trump, vêm desde a Segunda Guerra Mundial. Repare, quando a NATO foi criada, houve vozes nos Estados Unidos, vozes em posições muito elevadas da hierarquia, que foram contra a NATO porque diziam o quê? Os Estados Unidos vão gastar e os europeus vão ficar protegidos. Quer dizer que nós vamos investir para garantir a segurança dos outros. Mas isso foi antes até Donald Trump ter dito que não ia gastar mais. Agora, Donald Trump está a tentar corrigir. Não o está a fazer é da melhor maneira. A maneira correta é o quê? É explicar que nós temos de fazer a nossa parte, temos de contribuir para o esforço comum e aí entra um outro elemento. Esta conferência é muito importante pelas reuniões paralelas. As reuniões paralelas que envolvem as figuras que lá estão. Nós temos de perceber que estão lá representantes de muitos países, está mais de um milhar de representantes, e depois percebemos que também essas embaixadas não falam todas à mesma voz. Repare, Merz falou nos amigos americanos da Europa. O que significa que ele sabe que está lá, por exemplo, o governador da Califórnia, que provavelmente, como eu disse aqui ontem, será o candidato democrata às eleições presidenciais que vêm aí a seguir. Sim. E o que é que acontece? Ele tem esta ideia de que esta relação transatlântica é para manter, é do interesse de ambos. Portanto, o que nós temos aqui é este dado. Há uma relação, há uma reunião e depois há muitas reuniões paralelas. Há reuniões preocupantes e outras não tão preocupantes. Marco Rubio disse claramente que no mundo perfeito os diplomatas e as resoluções seriam suficientes. O problema é que não há um mundo perfeito. Então, sabe, Marco Rubio reuniu-se com o representante da República Popular da China e com Wang Yi. O que é que nós sabemos dessa reunião? Que houve um aperto de mão. O resto ficou no sigilo dos gabinetes. E é assim que deve ficar também, E é assim que deve ficar. Porquê? Porque não percebemos claramente o que é que foi negociado, o que é que foi combinado, até qual é a margem para. Mas repare, o Wang Yi também reuniu, por exemplo, com o representante ucraniano. A China nunca condenou a invasão russa da Ucrânia. A China disse claramente sempre que apela à paz, ao respeito do direito internacional, mas sabemos que compra petróleo barato e mantém o esforço de guerra russo e, simultaneamente, dá componentes que são necessárias para a indústria bélica russa. Vende. Exato. Portanto, o que é que acontece? Verdadeiramente, quando nós vemos esta reunião, pensamos, o que é que estas duas personalidades têm em comum? Ele foi muito claro, têm o maior parceiro comercial da Ucrânia em 2025, o ano que acaba de findar, foi a China. E depois disse, e a China é a maior fonte de importações da Ucrânia. O que significa o quê? Nós não apoiamos o esforço de guerra ucraniano, mas nós estamos disponíveis para... E até disse, nós vamos aumentar a ajuda humanitária. Eu mostrei ontem aqui gráficos a mostrar que a ajuda humanitária é essencialmente proporcionada à Ucrânia pela União Europeia e pela Europa, e não pelos Estados Unidos e muito menos pelos outros países, entre os quais estará a China. Portanto, o que é que nós percebemos? Que há aqui estas ligações, estas reuniões
paralelas, mas que são de importância primordial, para percebermos que os jornalistas, os investigadores, gostam muito da espuma dos dias. Quer dizer o quê? Tentar ver aquilo que se pode mostrar para informar os telespectadores. O problema é o que fica por baixo dessa espuma. Não é gostarem, às vezes é a única coisa a que têm acesso na realidade. A grande verdade. É isso mesmo. Olhando para a Ucrânia, e o Sr. Professor já falou aqui da questão ucraniana, é naturalmente, ou foi naturalmente um dos assuntos em destaque nesta conferência, como de resto já tinha sido em Davos também. Esta semana há uma reunião trilateral, finalmente. Mas em Munique ouvimos Zelensky dizer que está disponível para convocar eleições se houver um cessar-fogo. Isto é um real avanço? Seria um real avanço. Numa altura em que estamos quase a completar 4 anos de guerra. Ontem eu disse aqui que precisávamos de saber a constituição das embaixadas, tanto da Rússia como da Ucrânia. Já sabemos quem é que vai liderar a embaixada russa. E a embaixada russa vai ser liderada por um assessor presidencial, Vladimir Medinsky. Qual é o problema? É um retrocesso. Medinsky tem sido sempre parte do problema e nunca da solução. Em Istambul, em 2022, em março, abril, Medinsky fez aquilo que se chama uma revisitação da história. Eu já não lhe quero dizer uma reescrita da história, mas andará muito próxima. Repare, hoje o Kyiv Independent fala do incómodo ucraniano com esta escolha. E porquê? Porque diz que ele é um pseudo-historiador. E porquê um pseudo-historiador? Porque tem uma visão da história que não corresponde minimamente à realidade. E, Patrícia, eu chamaria a atenção, foi um documento que Vladimir Putin fez em junho, julho de 2021, que explicou a invasão da Ucrânia. Porque ele disse claramente que aquele documento chamava-se da unidade histórica do povo ucraniano e russo. Somos o mesmo povo. E então ele tinha de ir ajudar aquele povo que no Donbass, coitado, estava a ser perseguido por um governo nazi que estava em Kiev. Isto foi a falácia em que ele se baseou. Ele diz, deu muito trabalho fazer este artigo científico. E a Patrícia, que é investigadora, sabe claramente que nós fazemos trabalhos para tentar construir a verdade, para tentar recuperar e dar mais dados para se perceber a verdade. Não é de maneira nenhuma para criar falácias que escondem a realidade. E o que aconteceu aqui é que esta escolha aponta que o lado russo faz uma provocação direta a Zelensky, no sentido de esperar, vamos voltar atrás. Medinsky já liderou 2 embaixadas russas na negociação com a Ucrânia. Esta em Istambul, em 2022, mas também uma que foi direta, umas negociações diretas em 2025. Correram mal das 2 vezes. E porquê? Ele disse, a Rússia está disponível para continuar a lutar ad eterno. E a Ucrânia é que tem de ceder. Ora, nós percebemos que em Abu Dhabi a Rússia tinha começado a fazer cedências, ou a apontar que estaria disponível para fazer cedências. Não as que a Ucrânia queria, mas pelo menos era um primeiro passo. Neste momento, quando eu vi que as negociações teriam 2 dias, pensei, há mais campo para chegarmos a um acordo. Parece-me que o que aqui se pretende é aquilo que, com esta escolha desta personalidade, é só uma coisa. É ofender a parte ucraniana para ver se a parte ucraniana não comparece à reunião. Ou se aceita um outro elemento. É haver um cessar... É a solução coreana. O que é a solução coreana? É um cessar-fogo, mas sem garantias de uma parte e de outra. Repare que Zelensky diz que convoca eleições se tiver garantias de segurança. Convoca eleições se houver cessar-fogo. O que é que pensa-se que os 2 elementos estão ligados, Patrícia? Na perspectiva de Medinsky, não estão. Significa, é possível um cessar-fogo sem garantias de segurança, nem de um lado, nem do outro, nem à Ucrânia, nem à Rússia. Isto é um perigo. E porquê é que é um perigo? Porque se formos para esta solução, dificilmente a Rússia vai aceitar o resultado das eleições se ele não estiver de acordo com os seus interesses. Exatamente, que a Rússia pretende.
A Europa também tenta avançar. Este final de semana houve mais um retiro, um dos famosos retiros convocados por António Costa, relacionado com o Conselho Europeu e com os líderes europeus, aqui concretamente em relação à competitividade. A Europa está muito atrasada neste sentido. Há 2 relatórios que falam precisamente sobre competitividade e há muito pouco executado até agora. Estamos muito atrasados. Conseguiu-se chegar a algum acordo, a alguma ação depois destes dias de brainstorming? Também não sabemos porquê, porque não há uma declaração final, atendendo a que é um conselho informal. E este conselho informal, neste conselho informal diz-se aquilo que não se pode dizer num conselho formal. É mais produtivo por isso? É mais produtivo por isso. Porquê? Porque ninguém tem freio na língua. Significa que apresenta as posições, mas apresenta as posições e mostra claramente e mesmo afronta a parte contrária, dizendo-lhe que os lados errados levam dossiês muito bem preparados, uma parte e outra. E quais são as 2 partes aqui? É Meloni e Merz, por um lado, a dizerem que a Europa tem de diversificar os parceiros, que não deve abandonar a ligação transatlântica, mas que terá de negociar com a Índia, terá de negociar com a China, terá de se deslocar no mundo. De resto, já há esse acordo também firmado entre a União Europeia e a Índia. E com o Mercosul. E depois, e também, ainda que o Mercosul seja sempre o Parlamento pode ter problema. problemas, pode levantar problemas, mas depois temos a outra parte. E provavelmente fará. Que é Macron. Macron está muito fragilizado internamente. Os agricultores franceses são todos contra o acordo com o Mercosul. E, repare, ele está entre 2, como eu disse ontem, entre 2 populismos. E por isso mesmo de sinais contrários, mas que nenhum deles é defensor do ideal europeu. Então o que é que Macron está a tentar fazer? É arranjar uma boia de salvação. E a sua boia de salvação chama-se o quê? Protecionismo. Significa, como eu ontem expliquei, eu trouxe o castelo em que foi esta reunião. O castelo tem um fosso. O que é que Macron quer? É que haja um fosso à volta da Europa, da fortaleza Europa, para que a Europa pense em si, se proteja